Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim. Mesmo se você estiver assistindo essa aula à noite, né? Eu espero que você tenha tido um bom dia, tá? Um dia recheado de coisas boas, porque agora nós vamos dar sequência no nosso curso de reações orgânicas. Lembrando pela zilionésima vez que esse é o último assunto que é abordado no ensino médio. E daí? Daí que se esse é o último assunto abordado no ensino médio, quando você for para o ensino superior e tiver essa matéria, vai ser o primeiro assunto, né? Ou seja, tudo aquilo que ficou para trás, às vezes o curso de orgânica ele é um pouco pesado dentro da universidade, justamente porque falta um pouquinho, né, fundamentar muito bem a nossa base, né? Base é essa que a gente está fundamentando aqui. Perfeito? O que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Adição, eliminação e hidrólise. É um contraponto do outro. Espero que você tenha claro isso lá no final da aula, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Toma seu café e vem comigo. Vamos lá. Como a gente está com o suporte da língua portuguesa no Brasil, utilize isso a seu favor, velho. O que vem na tua cachola numa reação de substituição? Ah, mas substituição a gente já falou na primeira aula. Eu sei, mas o que veio na cabeça assim, pensando na palavra? Uma coisa entra e outra coisa sai. Tá? Por isso que faz bastante sentido as reações de substituição em moléculas saturadas. Por que saturadas? Porque não cabe mais hidrogênio ali. Você já infestou de hidrogênio. Nas adições, não. Por quê? O que é adicionar? Alguma coisa entra e o resto fica tudo de boa, fica tudo de buenas. Eliminar, sair. Tem essas frases na sua cabeça. Tá bom, e hidrólise? Hidrólise é a junção de duas palavras. Quais são elas? Água e quebra. Como assim? Hidro, água. Lise, quebra. Rompimento pelo efeito da água. Simples assim. Perfeito? Esse slide eu vou começar e terminar com ele, galera. É muito de boa esse assunto, tá? Não fica assustado, não. Isso que está aparecendo para você agora é novidade. Se é novidade, presta bastante atenção nos nomes, tá? Esse aqui é o símbolo sigma. Esse aqui é o símbolo que mesmo? Pi. É o nome das ligações, né? Em outras palavras, toda vez que eu tiver um compartilhamento de elétrons, tudo bem? Se eu estou falando de carbonos aqui, está sendo uma ligação covalente, tá? O nome que recebe essa ligação simples é sigma. Para eu formar, tá? Lembrando que eu estou no curso de ensino médio, porque se a gente for pensar em níveis mais aprofundados de conceito, é muito mais aprofundado do que isso. Mas para ensino médio, isso aqui já está de bom tamanho, perfeito? E mais um negocinho que eu vou falar daqui a pouco. Então, para eu formar uma ligação dupla, o que acontece? Eu formo a ligação π, e aí a ligação sigma primeiro, e depois eu formo uma ligação π. Para eu formar uma tripla ligação, ou seja, uma outra insaturação, o que eu faço? Eu formo a ligação sigma e duas ligações π. Tá, mas e daí? Daí que a intensidade, por isso que eu chamei isso aqui, esse título aqui de intensidade das ligações. A ligação sigma em relação, né, em termos de força, à ligação π, ela é mais forte. Se ela é mais forte, quando eu forneço energia, ou seja, quando essas ligações elas absorvem energia, a primeira ligação que vai ser rompida vai ser aquilo que é forte ou aquilo que é fraco? Aquilo que é fraco. Perfeito? Tá? E se eu fornecer muita energia, né, eu rompo as duas ligações. Ou seja, eu rompo uma ligação π primeiro e depois uma ligação sigma. Se eu tiver o fornecimento de energia numa tripla ligação, eu rompo duas ligações π e uma ligação sigma. Só que eu tenho que fornecer energia demais para o negócio acontecer. Perfeito? Então escreve isso, tá? Nas reações de adição, as insaturações serão rompidas. Ou seja, a ligação π vai ser quebrada. Como assim? Dessa maneira aqui, ó. O que eu vou estar fazendo? Fornecendo energia de uma tal maneira que eu rompo uma ligação e eu vou adicionar naquela valência do carbono que vai ficar faltando, né, a tetravalência do carbono, né, todos os meus carbonos vão fazer 4 ligações. Quantas ligações esse cara está fazendo com a dupla? Ó, 1, 2, 3, 4, e esse aqui é a mesma coisa. Olha depois, eu só adicionei e eu não substituí ninguém. Você entendeu a adição, eliminação é um passeio, porque você pensar no processo contrário. Você já vai entender o que eu quero dizer, tá?
Aquilo que a gente apresenta para você no começo do curso de orgânica, lá na classificação de cadeias carbônicas, estou falando de ensino médio, né? Que é o nosso cenário. Classificação de cadeias carbônicas, o que é importante você perceber? Que quando a gente começa a apresentar para você a insaturação, a gente apresenta para você os compostos aromáticos e logo em seguida já te fala o efeito da ressonância, que é quando eles ficam transitando, né? Ligação simples, dupla, e eles ficam transitando, né? E aí você me pergunta, reações de adição, elas podem ocorrer em compostos aromáticos? Sim, elas podem ocorrer em compostos aromáticos, mas dá uma olhada no que vai acontecer se eu tiver o rompimento da ligação pi. Eu vou perder totalmente a aromaticidade do meu anel e isso não é vantagem que aconteça. Por quê? Para que eu faça um rompimento de uma ligação em um anel aromático, eu tenho que fornecer muita energia. Se eu tenho que fornecer muita energia, não é viável, até financeiramente, se eu pensar num processo industrial, eu fazer esse tipo de reação. Tá? Então, é muito mais vantagem os compostos aromáticos sofrerem substituição, perfeito? Tá? Ao menos que tenha alguma coisa diferente ligada no meu anel benzênico ali, né? No meu composto aromático, na minha estrutura aromática. Tá? Mas se eu estiver pensando só no aromático, para a estrutura em si, né, pensa na natureza, velho. A gente quer trabalhar com a quantidade, gastando o mínimo de energia necessário. Né? Gastar muita energia, já falei, né? Gastei demais. Tá? Nada na vida é 100%, exceto os juros do banco. Perfeito? E na natureza a mesma coisa. As coisas vão acontecer de modo que a quantidade de energia para que ocorra qualquer coisa seja pequena. Perfeito? Por exemplo, né, se a gente pensar num processo industrial, é exatamente isso que acontece quando a gente fala de gordura hidrogenada, que a gente apresenta para você isso aqui lá nas aulas de bioquímica. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, né? Para que eu faça uma insaturação, para que essa insaturação aconteça, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que fornecer hidrogênio aqui. Se eu forneço hidrogênio, eu estou hidrogenando alguma coisa, ou seja, algo que era insaturado, né, pela presença dessa insaturação, fica saturado, ou seja, a partir desse momento aqui não cabe mais hidrogênio, se eu estiver pensando na hidrogenação, tá? Isso aqui é importante você copiar. Aliás, para você aprender muito bem, né, as reações orgânicas, galera, faça o fichamento dessas reações, né, ponto a ponto. Você vai ver que não é nada de outro mundo e vai te ajudar demais. Então vamos lá. Quais são os tipos de reações de adição, ou seja, quem sofre adição? Compostos insaturados. Qual que vai ser o nome que vai receber essas reações? Vai depender do tipo de reagente que eu quero compor aquilo ali. Se eu estiver pensando em H2, hidrogenação. Se eu estiver pensando em halogênio, segue a lógica, halogenação. Né? Eu tenho um halogênio com hidrogênio. Junta tudo esse nome aí. Ó. A gente está no Brasil, língua portuguesa, facilita o nosso entendimento. Tá? Halogênio hidreto. Se eu tiver, ó, isso aqui é água, ó, H2O. Se eu tiver, por que você desenhou dessa maneira? Para recurso didático, que é o que vai acontecer no decorrer dessa aula inteira. Tá? Eu vou apresentar para vocês as animações aqui e eu vou estar traduzindo o que vai estar acontecendo. Perfeito? Em termos de conteúdo novo, o que você aprendeu? Ligação significa, né? A intensidade que elas têm, e o contraponto das reações de adição com as reações de substituição. E aí eu dei uma ênfase naquela ideia dos aromáticos. Pode acontecer? Até pode, cara, mas eu vou ficar pensando na exceção ou eu vou ficar pensando na maioria? Se eu estou no nível médio, eu tenho que aprender aquele arroz com feijão, né, para poder depois enfrentar uma universidade. Legal? Então segue a lógica. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, fornecer energia. Né? Essas ligações elas vão ter que absorver energia, processo endotérmico. Tá? Então eu vou estar rompendo essas ligações aqui, perfeito? E de modo que eu rompa, primeiro nessas insaturações aqui, a ligação mais fraquinha. Que ligação é a mais fraquinha? A ligação π. Por isso que a gente fica recheando de conceitos e dá uma impressão que é uma coisa muito complicada. Na verdade, não é que é complicado, é que o assunto é muito longo. Né? Então, tem muitos detalhes. Mas uma dica, pensa na palavra que te facilita a vida. Então, agora, sem mais delongas, ó, coloca cada um no seu devido lugar aqui, né? E aquilo que foi importante eu vou colocando os contrapontos. Por exemplo, por que aqui eu coloquei na sequência bonitinho, ó, né? É hidrogênio, tanto faz aqui, né? Mas eu até coloquei cores diferentes para fins didáticos para você facilitar. Faça isso nos seus fichamentos, né? Eu coloquei
esse hidrogênio de pretinho e vermelhinho. Então, agora eu vou usar as cores para orientar o seu entendimento. Eu coloquei pretinho, vermelhinho, e aqui eu inverti. Por que eu coloquei vermelhinho e pretinho? Porque nesses casos aqui, tá? Eu tenho que respeitar uma regra de um russo que mais estudou esses tipos de reações. O nome desse cara, Markov Vinnikov. O que ele nos disse? Que o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Como assim? Se eu olhar para esse hidrogênio, para esse carbono, ele tem um hidrogênio. Esse carbono tem dois. Então, o hidrogênio que tiver que entrar aqui, nesses processos aqui, tanto de hidratação ou com a adição de um halogenidreto, né? Halogenidratação, eu poderia chamar isso daqui também, tá? O que vai estar acontecendo? Quando eu tenho coisas diferentes e uma dessas coisas é hidrogênio, tipo HCl, tá? HBr, HI, né? HOH, se eu estiver pensando na hidratação, ó, coloquei até um contraponto aqui para você não confundir, tá? No final da aula você vai entender por que eu estou falando isso. Hidratação não é hidrólise. Por quê? Porque a hidrólise ela vai quebrar tudo, ela vai arrebentar essas duas ligações inteiras aqui e eu vou ter dois fragmentos. Perfeito? Na adição, não. Esse é o contraponto, ó. Na adição, o que eu vou estar fazendo? Vou estar quebrando a minha saturação e eu vou estar adicionando coisas aqui para completar a valência do meu carbono. Perfeito? Tá? Aí você me pergunta, pá, beleza, né? Existe algum momento, alguma coisa que faça com que essa regra aconteça de modo contrário? Existe. Mas aquilo que é fundamental para essa aula, em termos de novidade, acabou aqui. Por quê? Porque eu já falei. Por isso que eu coloquei tudo na mesma aula, adição, eliminação e hidrólise. Se você entendeu a adição, se você entendeu a adição, eu disse adição, se você entendeu a adição, eliminação, você pensa no processo inverso. Porque daí na eliminação, o que eu vou estar eliminando aqui? Esses dois hidrogênios que entraram, né? Esses dois halogênios que entraram, tudo bem? Esse halogenidreto que entrou, né? Ou a água que entrou aqui, tá bom? E aí o que eu vou mostrar para você a nível de exemplo, para que o seu repertório de exemplos fique muito completo, o mais completo possível. E aquilo, galera, uma coisa importante que eu volto a frisar nessa aula. Tudo que eu estou falando é importante? Você tem que transcrever o meu áudio? Não, senão você vai infartar, tá? Então o que você tem que copiar? Isso que está na tua tela. Vamos lá para o contraponto? Olha aí que interessante. Se eu pensar, por exemplo, numa ideia contrária, eu tenho que mudar o nome. Né? Então, tem algum cara que estudou esse tipo de coisa, dizendo para a gente uma regra contrária do Markov Vinnikov? Né? Tem. E aí que entra o contraponto. Isso daqui é uma exceção como nota de rodapé. Por quê? Porque a condição é tão específica, né, que quando alguém, por exemplo, num vestibular, te falar a respeito, ele vai descrever na forma de texto. Tá, beleza, você está fazendo drama, o que é isso? Então vamos lá. Isso só vai acontecer, né? A regra contrária dessa que está na tua tela, desse russo aqui, né? Quando eu tiver HBr na presença de peróxido. Me mostra a equação? Mostro. Vamos lá. Então, a regra contrária, o nome do cara que estudou isso, né? Chama Karachi, então recebe em homenagem a ele, né? Efeito Karachi, e eu já frisei aqui que é exceção. Perfeito? Também comigo, ó. Olha o que vai acontecer. Na presença de peróxido, quando eu tiver HBr, eu vai seguir a sequência lá. O hidrogênio ele vai entrar no meu carbono menos hidrogenado. Perfeito? Só que, de novo, eu volto a frisar. Peróxido, beleza? E como você vai lembrar de tudo isso daí? Vai estar descrito no enunciado. Beleza? Fechou? Então, é isso que você tem que estar atento. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo agora aqui, ó. Então, o filé mignon da aula você já comeu. Tá? Você já comeu o filé mignon. Agora a gente vai acrescentar umas vitaminas a mais aí. Perfeito? Quando eu tiver, por exemplo, a mesma quantidade de hidrogênio nos carbonos, o que você tem que botar na tua cabeça? Se é a mesma quantidade, eu vou formar dois produtos diferentes. Perfeito? Quais são esses produtos? Né? Nesse caso aqui, o meu 3-cloropentano, 1, 2, 3, meu haleto ligado ao meu terceiro carbono, e o 2-cloropentano. Só isso, só isso. Vai romper essa ligação e o que vai acontecer? Eu vou formar estas espécies em proporções semelhantes. Tá? E se por acaso, mas você não falou anel aromático? Exatamente, olha para o anel aromático. Olha para o anel aromático. Eu vou romper as ligações da aromaticidade, perdendo a aromaticidade dele? Não, vou romper essa ligação que está aqui. Como? Assim. Perfeito? Só isso, só isso. Ah, não é possível, cara. Isso aqui é muito difícil. Na verdade, não é difícil, porque a novidade já foi dada. É aquele slide anterior, né, com todos os exemplos lá. Hidrogenação,
halogenação, halogenidratação e hidratação. Aquilo que é o arroz com feijão mesmo que você tem que estar detonando, tá ligado? Mais exemplos, tá? E mais contrapontos. Por exemplo, se eu estiver fazendo a bromação desse cara aqui, o que vai acontecer? É favorável energeticamente que ela ocorra de modo parcial. Por quê? Porque se eu infestar broma aqui, vai entrar broma aqui, 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 aqui. Eu vou voltar a falar dessa mesma ideia no nosso último encontro, quando eu estiver falando de polímeros, lá na parte de borracha. O princípio é o mesmo. Tá bom, qual é esse princípio? É esse aqui, ó. Essa ligação vai ser rompida, essa ligação vai ser rompida, tá? Elas vão para o centro e vai ter uma bromação, tá? Podia ser cloração, fluoretação, qualquer coisa aqui, né? Qualquer negócio que poderia estar acontecendo aqui. Eu estou enfatizando esses aqui, né? Ou seja, com aquilo que, por exemplo, em termos de vestibular, eles mais gostam de ficar perguntando, perfeito? Então, o que vai estar acontecendo, né? Uma adição, perfeito? Com duplas conjugadas de modo parcial. Tá, Kiko, o que você quer dizer com adição 4? Ah, eu já sei, cara. É porque aqui entrou no meu carbono 1 e no carbono 4. Isso, exatamente isso. Só que quando tiver uma molécula com 4 átomos de carbono, cuidado para não fazer confusão. Porque esses carbonos 1 e 4, você tem que pensar na distância de 4 carbonos. Então, ele vai entrar nas extremidades. Como assim? Estou colocando um exemplo aqui embaixo. Ó. O que vai estar acontecendo? Tá? Essas insaturações elas serão rompidas, vão migrar para o centro, né? O que está migrando para o centro? Os pares de elétrons. Os pares de elétrons que vai estar saindo daqui. Um elétron vai vir para cá, vai compor esse bromo que está aqui, esse outro elétron vai vir para cá, esse bromo que está aqui, e os elétrons que estavam vazando aqui, um elétron daqui, um elétron daqui, eles vão fazer a ligação pi nesse centro que está aqui. Olha o que eu estou querendo dizer com adição 4. Ó. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, em termos de distância. Bicho, escreve isso. Né? Ele pode coincidir com a posição, no entanto, eu estou falando do quê? Da distância. Perfeito? Essa mesma ideia aqui, ó, né, desse caso diferente, atenção, casos diferentes, né, meu exemplo C, com duplas conjugadas, eu vou retomar isso daqui na polimerização. Só que eu já estou te mostrando para que faça um pouquinho mais de sentido na sua cabeça. E na hora de dar nome para os produtos desse negócio, aquilo que você já aprendeu desde do berçário, tá ligado? Né? 1, 2, 3, 4, but. Depois do meu segundo carbono, ligação em, né? Você já está ligado o que é isso? Meu infixo em. Para o hidrocarboneto, finalzinho O, né? E os meus aletos, eu coloco as posições dele em ordem de prioridade, segundo a IUPAC. Carbono 1 e carbono 4 tem a mesma coisa, são 2 bromos, 1,4 de bromo, né? But 2Eno. Aqui é o mesmo esquema na hora de dar nome. Quantos carbonos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hept. 1, 2, 3, depois do meu terceiro carbono, ligação dupla. E no meu 1, 2, 3, 4, 5, 2 bromos. Perfeito? Tá? E se por acaso eu tiver isso aqui, ou seja, galera, eu estou enfatizando essa aula, eu espero que esteja fazendo sentido para você, daquilo que é muito importante, depois um pouquinho menos importante, depois menos importante, menos importante, menos importante, tá? Então a gente apresenta aquilo que é importante demais e depois a gente vai mostrando, tá? Coisas para amplificar o seu repertório. O que vai estar acontecendo aqui, ó? Né? Eu até coloquei de vermelho para você frisar o que está ali. Eu tenho uma elevada tensão pelo ângulo de 60 graus nesse ciclo alcano que está aqui, ó, que eu vou chamar de ciclano, perfeito? Livros, já pensando um passinho lá no ensino superior, você vai usar muito esses termos aqui. Só que coloca na sua cachola, cara, que a língua portuguesa te facilita demais o entendimento, tá? Então, quando que vai acontecer esse tipo de coisa, né? Quando eu tiver um ciclo com 3 átomos de carbono ou 4 átomos de carbono na presença de níquel, e olha a temperatura, velho. Você chegar nessas temperaturas aqui, bicho, não é uma coisa tão fácil, tá? Não é uma coisa tão fácil. Em termos de molécula, em termos de energia, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da substituição radicalar, a luz já era suficiente a energia que tem ali já era suficiente para poder romper aquelas ligações daquelas moléculas gasosas. Ah, não entendi nada. Assiste a primeira aula de novo que você vai entender, tá? Então, mas e aí? O que vai acontecer aqui? Mesmo esquema que você estava vendo até agora. O que estava acontecendo? Rompe a ligação e entra, né? Aquilo que tiver que entrar, nesse caso, a bromação, perfeito? No meu primeiro carbono, no meu segundo carbono. 1, 2, 3 prop, né? Só ligação simples entre carbonos, né?
nesses casos aqui, eu só tenho carbono e hidrogênio, e um é um aleto, né? Só que não é um hidrocarboneto, tá? Isso não é um hidrocarboneto, isso não é um hidrocarboneto, isso não é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto já falou, né? Hidrocarbono, hidrogênio e carbono. Apenas isso, nada mais. Perfeito? Tá? Mas na hora de dar nome eu tenho que lembrar dessas coisas aqui da IUPAC, que a gente aprendeu lá na aula de aletos, beleza? Lá nas funções oxigenadas, nitrogenadas, né? E halogenadas. Perfeito? É isso, galera, de boa, tá? Um exemplo, por exemplo, de uma cloração, tá? Cloração de um alcino. Alcino, ligação tripla. O que vai acontecer? Vai romper a ligação pi, vai entrar, nesse caso, um cloro de cada lado. Perfeito? Depois vai romper, a minha segunda ligação pi, e vai entrar um cloro de cada lado de novo. Como assim? Assim, ó. Tá? Esse produto aqui, né, ele vai sofrer de novo a minha cloração, beleza? E o que me interessa nesse caso? Aquilo que começou e aquilo que terminou. Só que eu coloquei passo a passo para você entender o que vai acontecer. Se eu estou usando halogênio, como é que é o nome dessa reação? Halogenação. Mas poderia ser hidrogenação, poderia ser halogenidratação, hidratação e por aí vai. Perfeito? É isso, tá? Você percebe que a estrutura da aula está lá no começo do vídeo, tá? Exemplo de aplicação disso aqui, né? Por exemplo, que a gente faz muito em laboratório, teste de bromo e teste de iodo. Por quê? Porque esses caras são coloridos. Esses caras são coloridos. E o que é interessante a gente perceber, por exemplo, quando eu estiver fazendo, né? Quando eu estiver dentro de um laboratório com alguma coisa dizendo para mim que a fórmula molecular é na proporção de N átomos de carbono e o dobro átomos de hidrogênio. O que está acontecendo aqui? Eu faço o teste de bromo para ver se esses isômeros, percebe que são isômeros, legal? Olha a linguagem, por isso que parece que é difícil, porque tem muita base por trás, tá? Eu faço um teste de bromo, um teste de iodo, porque esses caras são coloridos, né? Então, esse cara aqui, quando ele na presença de alguma coisa que não tenha insaturação, ele não sofre reação. Quem? O meu bromo. Ele é vermelho, tá vendo que ele continua sendo vermelho? Aqui não. Você percebe que à medida que o cara começar a pingar aquilo que for vermelho dentro desse tubinho de ensaio aqui, rapidinho ele já vai começar a acontecer a reação. Quer ver? Ó? Olha lá. Ó, tá vendo que tá vermelhinho e rapidinho essas duplas ligações são rompidas, perfeito? Essa ligação é rompida, formando esse produto que está aqui, ou seja, aquilo que era vermelho ficou incolor, ele descoloriu. Perfeito? Sacou? Só que é muito aplicado, o vestibular gosta bastante dessas coisas aplicadas, tá? Para mostrar para o que a gente aprende na escola? Aquilo que tem a ver com a nossa vida. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Se eu pensar agora, você já aprendeu isso aqui, já falei para você, só vou te mostrar as condições, né? Quais são essas condições? Eu tenho que ter calor e um catalisador, né? E aí eu vou fazer o quê? Olha lá o nome, ó. Retirar hidrogênio. Vou retirar halogenar, halogenitrar, halogenidretar. É difícil de falar. Tá? E tinha uma última ainda, né? O que era? Na hidratação, só que agora pensando apenas nas eliminações, porque eu estou arrancando alguma coisa. Percebe que a palavra te ajuda? Quando a gente hidratou um alceno, o que eu formei? Álcool. Então aí eu tenho que pensar em dois caminhos diferentes. Eu posso pensar numa única estrutura, olha lá, eu posso pensar numa única, deixa eu pegar o meu laser aqui para apontar, eu posso pensar numa única estrutura ou em duas estruturas, por isso que recebe dois nomes diferentes. Tá, mas como é que o nome aqui vai me ajudar? O que significa intra? Significa dentro. O que significa inter? Significa entre. Entre moléculas. Lembra das forças intermoleculares que a gente pensava entre moléculas? É a mesma ideia. Se eu estou desidratando, eu estou retirando água, eu estou eliminando água. Perfeito? É uma eliminação de água. Mas ela tem dois caminhos para seguir. Dentro da molécula ou entre moléculas diferentes. E aí eu vou formar duas coisas diferentes. Perfeito? Olha lá, ó. O que eu preciso saber? As condições são diferentes. Ó, aqui eu preciso de mais calor. Perceba que aqui eu estou usando o mesmo, presta atenção, ó, agente desidratante, que é o meu ácido sulfúrico, tá? E nesse caso aqui eu estou formando um alceno. Cara, eu usei até a letra A aqui para te lembrar de alceno e usei até a letra E aqui para te lembrar do éter. Mais didático que isso eu não consigo ser, velho. Tipo, não tem como, né? Então você tem que fazer o fichamento. A hora que eu termino por exemplo, isso aqui é uma fichinha, né? As outras reações é uma fichinha. Perfeito? Você tem que fazer o fichamento.
E, bicho, uma coisa importante, esses fichamentos são importantes até lá na universidade, tá ligado? Porque você tem que mostrar para a sua cabeça o que está acontecendo ali, só que lá os mecanismos são muito mais avançados, com linguagens um pouquinho mais aprofundadas, tá? Vou te falar do meu exemplo. Eu tive orgânica no 3º ano da faculdade, né? 2, 4, 6º período ou 6º semestre, dependendo da instituição que você vai. Por quê? Porque eu precisava de uma base teórica do 1º e do 2º ano para poder entender as coisas que eu ia enfrentar em termos de orgânica. Tá? É um curso pesado? É. Por quê? Porque tem total relação com a nossa vida cotidiana. Perfeito? Percebe que agora eu só estou te dando exemplo. O que está rolando aqui, então? Se eu fizer uma desidratação intramolecular, perfeito? De alguma coisa que é maior, eu tenho 2 produtos para seguir. Dois produtos. 2 caminhos para seguir. Ou eu elimino água formando o meu alceno aqui nesse 1º carbono ou no meu 2º carbono. Olha as proporções diferentes. Quem que é o cara que mais estudou isso daqui? É esse cara aqui que recebe o nome da regra, né? Então a gente teve 3 regrinhas hoje. A gente teve a regra de Markov-Nikoff. Essa é fundamental você guardar, principalmente se estiver pensando em níveis de vestibular, que é o que o vestibular mais pergunta, né? Então eles frisam muito esse tipo de conceito, perfeito? Depois do efeito Karashi, ele descreve para você, porque é uma exceção da regra, é o efeito contrário, e essa regra de Saitsev é a mesma ideia. Tá? Por que isso daqui forma 2 produtos? Tá vendo que agora a proporção, ó, isso aqui é tudo fictício, tá? Poderia ser 60-40, né? Só que esse produto é mais formado do que esse. Perfeito? Tá? Eu vou ficar lendo o slide para você, né, velho? Tá bom? Então vamos comigo lá. Estou pensando numa desidratação de álcool. Desidratar, perder a água. Então vou pegar, vou formar água, desidratar. Se eu estiver formando um éster, esterificação. Né? Aí eu posso pensar também num novo termo para facilitar o meu entendimento. Eu estou pegando um ácido, uma estrutura de um ácido, uma estrutura de um álcool e condensando em uma única estrutura. Quando eu te apresentei o grupo funcional éster, eu te mostrei essa mesma reação. Quando eu te apresentei a formação de uma amida, o que eu te disse? Eu falei, eu vou pegar um ácido, vou pegar uma amina e vou condensar os dois. Perfeito? Mas eu posso chamar isso daqui de uma desidratação, tá? Intermolecular? Posso. Eu posso chamar de uma desidratação intramolecular, né? Só que nesse caso aqui não é álcool, tá bom? Isso daqui não é álcool. Opa, sai daqui. Por quê? Porque álcool é só o meu primeiro exemplo. Ó. Isso é um álcool, isso aqui é uma amina, né? Então não é de álcool, perfeito? Isso aqui não é de álcool apenas. Aqui é álcool, perfeito? E se eu pensar um pouquinho à frente, ó, se eu estou formando amida, olha o nome, amidação. A palavra te facilita, velho. Né? Mais um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, agora, isso aqui não é álcool. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Olha lá, ó. Se eu tiver agora condensando um ácido com outro ácido, tá? Desde quando eu presto vestibular, essa função orgânica aqui ela não é cobrada, tá? Mas como é que eu formo essa função orgânica? Né? Se é anidrido, segue a lógica, anidrização. Legal? É isso, galera. É muito fácil. Você tem que olhar para a estrutura e ver o que está rolando ali. Legal? Tá? Se eu pensar, por exemplo, em hidrólises, né? E agora já caminhando para o final da aula. Se eu pensar nas hidrólises, ela tem 3 tipos, né? E 2 tipos mais importantes, que é isso que está aqui, tá bom? E o terceiro tipo, não menos importante, a gente enfatiza bastante lá na aula de Química Ambiental na produção de biodiesel, mas eu vou apresentar aqui para vocês mais uma vez, né? Com um sabor diferente, com um tempero diferente, né? Com uma estrutura molecular diferente, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Simples, muito simples, né? Para eu estar fazendo uma hidrólise, eu vou quebrar isso daqui com a água. Ah, mas cadê a água aqui? Ué, tiozinho, para eu pegar hidróxido de sódio, né? Isso aqui é hidróxido de sódio, tá? NaOH. Eu só desenhei a estrutura, tá? De uma maneira diferente para fins didáticos, perfeito? Para fins didáticos, legal? Então você tem que olhar para isso e ver o que está acontecendo, tá? Eu tenho aqui, isso aqui é um éster, perfeito? É um éster, a C-O-O, legal? Pessoas, eu só estou te mostrando isso aqui em nível médio. É uma ideia. O mecanismo real, o mecanismo ponto a ponto, é muito mais do que isso, tá? Isso aqui é uma ideia de mecanismo, perfeito? Por isso que aqui ocorre rompimento da cadeia, tem um porquê que isso acontece. Mas para ensino médio, você entender o que está rolando aqui, ó, que a minha hidroxila, ela está conectando nesse C-O, C-OH, formando o meu ácido, né? Tá? E o meu
hidrogênio está vindo para cá para formar o meu álcool, já está de bom tamanho. Perfeito? Tá? A conversa vai longe dentro da orgânica. Legal? Se eu pensar, por exemplo, nisso aqui, o que eu quero que você perceba? Mesmo esquema. Isso que está vermelhinho, eu coloquei aqui, ó. C dupla O, O negativo, positivo. Por quê? Porque eu estou pegando apenas eu estou pensando no hidrogênio aqui e vindo para cá. Tá? Se eu pensar no mecanismo real, é muito mais complicado do que isso, tá? Mas para ensino médio, é isso que eu quero que você enxergue, tá bom? Já está ótimo, já está de bom tamanho. Por quê? Porque o mecanismo real não é assunto de ensino médio, fechou? Mais um exemplo. Se eu pensar, por exemplo, na transesterificação, que é esse termo que eu usei quando eu falei para vocês da ideia de biodiesel lá. O que é isso aqui? Eu estou pegando um éster, reagindo com um álcool, e eu estou produzindo um outro éster, tá vendo? E um outro álcool. Perceba que esse álcool que está aqui, ele é diferente desse. Esse éster que está aqui, ele é diferente desse. Ah, é só isso? É. Em Enem, quando os caras cobram isso no Enem, é isso que eles vão fazer. Eles vão pegar um exemplo, tá? Vão colocar x e y ali no meio e falar assim, ó, o que eu vou formar? Perfeito? Tá? Exceto se você prestar vestibular militar, eles vão falar, na reação de transesterificação, principalmente com verdadeiro e falso, de transesterificação, eu tenho a reação de um éster com amina? Não. De um éster com álcool? Sim. Formando éster e sabão? Não. Formando éster e álcool? Sim. É isso que eles vão ficar fazendo, tá? Legal? E essa daqui a gente apresentou para você lá na aula de óleos e gorduras. O que está por trás? Presta bastante atenção no que vai acontecer. Esse aqui é o meu radical de ácido graxo, perfeito? Com uma base inorgânica vai formar o meu sal de sódio. Por que de sódio? Porque isso aqui continua chamando sódio, tá? Então, o que está acontecendo por trás disso daqui? Né? O que está acontecendo por trás? Galera, a aula é longa por causa da quantidade de exemplos para rechear o seu repertório. Perfeito? Tá 100% aqui? Óbvio que não, essa conversa vai longe, velho. Essa conversa vai muito longe. Para nível médio, já tá de bom tamanho, cara. Tá bom? O que tá rolando aqui, então? Eu estou rompendo esse negócio que tá aqui. É assim que acontece? Não. Para ensino médio? Sim. Perfeito? O que tá rolando aqui? Eu estou quebrando isso aqui, vai formar esses fragmentos pretinhos aqui, ó. E as minhas hidroxilas, elas vão conectar aqui, formando o meu glicerol, ou seja, a minha glicerina. Legal? Olha a proporção, ó, 3 para 3. Você tem que olhar para a reação e saber interpretar. É isso. É isso que você tem que fazer. Perfeito, galera? Tá? Então, ó, falei para você e prometi para você, estou cumprindo. Comecei com um slide, tá? Com esse mesmo slide e terminei com o mesmo slide. Então, a conversa veio e voltou para o mesmo lugar. Só que o caminho que a gente percorreu está recheado de detalhes. Tem como me ajudar nesses detalhes? Tem, velho. Claro que tem como ajudar você nesses detalhes. Esse é um slide fundamental para você olhar e saber o que está rolando. Perfeito? Guarde essa aula com bastante carinho, tanto para uma segunda fase, tipo, você assistir um mês antes, 15 dias antes, tá? Faça o seu diagnóstico, perfeito? Para facilitar o seu entendimento para uma segunda vez que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sei, não é obrigatório, como nenhum diagnóstico é. Sabe por quê? Como é o término do curso, a gente já está se despedindo, por exemplo, né? Vou colocar algumas frasezinhas nessas últimas 3 aulas, tipo essa, a aula de oxidação e a aula de polimerização, para você dar uma refletida. Perfeito? E aí você pode pausar o vídeo e deixar o seu coração e a sua mente trabalhar com essas frases. Tá bom, galera? E isso daqui, cara, ele se estende tanto para uma frases e reflexões agora no ensino médio, para quando você estiver levando essas mesmas aulas, esses mesmos links, que eu não vou tirar do YouTube, deixa lá, tá? Como referência para quando você estiver lá na universidade. Logicamente, eu estou pensando num curso de exatas que tem orgânica, né, mano? Ah, eles vão fazer, né, filosofia, então não tem isso. Na verdade, até tem, né? Porque eu estou usando Aristóteles como exemplo. Beleza, galera? Beijos e abraços. Fui, tchau. Bons estudos.